Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Eclésia. A gente está ao vivo aqui pela Rede Século XXI. O tema do nosso programa Eclésia de hoje é Papa Bento XVI. Porque faz um ano que o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. No dia 11 de fevereiro de 2013, ele anunciou que renunciaria ao cargo. No dia 28 de fevereiro, ele deixou, então, de exercer o ministério de São Pedro. Passou a ser o sucessor, desculpa, eu confundi aqui, deixou de exercer o ministério sucessor de São Pedro e passou a ser o Papa Emérito, né? Uma coisa que não é muito comum na igreja, né? Fazia muitos séculos que não acontecia isso. E desde então ele vive num mosteiro de clausura lá dentro do Vaticano. A gente pouco vê o Papa Emérito, mas de vez em quando ele aparece. Inclusive ele já apareceu ao lado do Papa Francisco, uma imagem que certamente gerações não viram isso. Aliás, eu não sei se alguém viu essa imagem, porque quando aconteceu isso da última vez, eu não sei nem como é que captava essas imagens. Porque, se não me engano, foi 1400, eu vou ver aqui a data certinha, 1412, quando o Papa Gregório XII renunciou o cargo, que foi num período conturbado dentro da Igreja Católica, chamado o Grande Cisma do Ocidente, que é o período chamado do Papado de Avignon, onde o Papa, por influência do rei da França, saiu de Roma e foi morar lá na França, na cidade de Avignon, e durante alguns anos ali, quase um século, uma crise mesmo, assim, um Papa que foi eleito em Roma e outro que estava aqui, enfim, uma crise que depois foi resolvida, mas nesse período, então, foi a última vez que 1415, corrigindo, tá certo? 1415. Que o Papa Gregório XII renunciou. Mas antes dele, teve outros dois papas, ele foi o terceiro que renunciou também. Foi o Papa, deixa eu me lembrar, Celestino V, em 1294, foi o Papa Celestino V. Aliás, o próprio Papa Bento XVI fez referência ao Papa Celestino V. Visitou o túmulo do Papa Celestino V. Eu acho que ele, inclusive, talvez ele tenha, quem sabe, a gente não dá para saber, começado a pensar nessa renúncia quando refletiu a vida do Papa Celestino V, que viveu e morreu em 1294. E no início da igreja também teve o Papa Ponciano, no ano de 235, que também renunciou. Então, é uma coisa rara, mas o padre Fábio, é direito do Papa fazer isso, ele não fez nada de errado, né? Com certeza, Érico, está previsto que o Papa, sendo ele a autoridade máxima da igreja, ele pode fazer qualquer ato que esteja sob sua autoridade, inclusive aquele que cabe a si mesmo, quer dizer, de renunciar. O Papa, ele tem o direito próprio dele fazer isso como Romano Pontífice, como sucessor de Pedro e vigário de Cristo aqui na Terra, de renunciar quando a ele lhe pareça. É claro que isso não é normal na história da Igreja, como você bem citou, são apenas 3 casos, e para nós, do século XXI, é raríssimo, é uma coisa nova observar 2 papas juntos, como você mesmo falou. A gente tem essa imagem aí, produção, dos 2 papas juntos? Quando tiver, coloca aí pra gente, quando tiver no ponto. Agora, o próprio bispo, né, padre Fábio, quando faz 75 anos, ele precisa entregar sua carta de renúncia, não é assim que funciona? Funciona assim, é previsto também pelo direito canônico, ao chegar aos 75 anos, ele apresentar sua renúncia para o Santo Padre. O Santo Padre pode acolher essa renúncia, normalmente ele acolhe essa renúncia e nomeia outro bispo para suceder aquele. Bom, se uma diocese já tem muita responsabilidade e aos 75 anos o bispo precisa entregar essa carta de renúncia, quanto mais então a diocese de Roma, que é o Papa, na verdade, o bispo de Roma. Olha aí só as imagens, então, do Papa Francisco junto com o Papa Bento XVI. São imagens que, por gerações, por séculos, não foi possível a gente ver. E a nossa geração, a gente está vendo, então, o Papa reinante, que é o Papa Francisco, e o Papa emérito, o Papa Bento XVI. Né? O padre Fábio já disse agora há pouco desse grande respeito que o Papa Francisco tem pelo Papa Emérito Bento XVI. Em uma ocasião, se não me engano, se não me falha a memória, o Papa Francisco também disse que é como ter um avô sábio dentro de casa, né? Como ter uma pessoa mais velha, sábio, com muita sabedoria dentro de casa. E certamente o Papa Bento XVI, né, na sua intercessão, na oração pela igreja, continua trabalhando pelo reino de Deus, agora como Papa Emérito. Agora, Padre Fábio, teve um nosso telespectador que mandou uma pergunta muito interessante. O Igor Morvan mandou uma pergunta aqui para a gente. Ele queria, em outras palavras, dizer assim, olha, o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, ele é considerado conservador, mas durante um tempo de muitas mudanças na igreja e no mundo. Se esse desejo dele por conservar, então, esses valores da teologia e tudo mais,
Por que ele foi conservador nesses tempos de mudança e se isso tem a ver com teologia? Porque, para completar essa pergunta, na época do Concílio Vaticano II, enquanto ele era um perito, um auxiliar de um bispo lá no Concílio Vaticano II, ele era considerado por muitos como um teólogo progressista. E depois, com o passar dos anos, ele foi considerado um teólogo até ultraconservador, né? Por que dessas mudanças? Que comentário o senhor faria para a gente a respeito disso? Olha, com certeza a história de uma pessoa ela vai mudando ao longo de toda a sua vida. E o Papa, o então Joseph Ratzinger, como professor, como perito do concílio, ele já estranhava que durante o concílio houvesse tantas opiniões acerca de coisas que não mudam, como são as verdades de nossa fé. Então, sim, essas coisas, essas mudanças entram dentro daquilo que a teologia pode falar. Mas, por mais que nós estejamos num tempo de mudanças, jamais as verdades de fé vão mudar. A proposta do concílio era exatamente essa, de apresentar a mesma fé, o propósito do Papa João XXIII e também de Paulo VI, um que começou e outro que terminou o concílio, mas de uma maneira que fosse mais compreensível, mais acessível, mais fácil de entender. Então, nesse sentido, a igreja precisa sempre estar se renovando, sempre está se adequando aos novos tempos, principalmente esses nossos tempos que são de mudanças rápidas. Mas a mensagem é sempre a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, será que o nosso tempo, as pessoas que alinham o seu pensamento a teólogos como Bento XVI, que são considerados, então, conservadores, é justamente porque o tempo que a gente vive vai nos... Não sei se taxar ou rotular é a maneira correta. Imagina, as pessoas que pensam assim serão consideradas conservadores pela mudança desse tempo também, por causa da sociedade em volta. Nós somos conservadores, podemos dizer que todos nós devemos ser conservadores, no sentido que devemos guardar o depósito da fé. A igreja foi incumbida por Cristo de guardar a fé. E essa fé, ela vem sendo transmitida através das gerações. Se nós temos por obrigação, nós cristãos, crermos, então nós devemos aceitar essa fé, aceitar essas verdades. A partir dessas verdades, nós vamos fazer a teologia, nós vamos crer, nós vamos levar o evangelho. Não podemos mudar. Então, nesse sentido, podemos ser chamados de conservadores. Devemos conservar esse depósito, né? Agora, aquilo que fere o fato do conservadorismo dentro da igreja justamente são doutrinas estranhas, como você bem citou, por exemplo, a teologia da libertação, né? Porque é algo que prescinde de 2000 anos de igreja e começa a fazer uma coisa nova. E a teologia não se inventa, a teologia se recebe, a teologia se reza, a teologia se ama, se transmite, né? Porque é a nossa fé. Interessante. Agora, o senhor falou de gerações, um outro aspecto também do papado de Bento XVI, que ficou em destaque para quem acompanhou, foi o seu contato com os jovens. Porque o Papa João Paulo II, realmente, o polonês João Paulo II, Karol Wojtyła, tinha grande carisma, ficou conhecido como Papa dos jovens, criou a Jornada Mundial da Juventude. Aliás, quando o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, perdão, faleceu, estava já agendado a Jornada Mundial da Juventude da Alemanha, que é a terra natal do Papa Bento XVI. Ele assumiu, foi até a Jornada da Alemanha, depois foi na Jornada da Austrália e também em Madrid, na Espanha. Participou de 3 jornadas aqui no Brasil, ele já tinha renunciado, veio o Papa Francisco nessa belíssima jornada que tivemos no ano passado. Agora, ele soube falar também com os jovens. Ele não atingiu só uma linguagem acadêmica, ou seja, daqueles mais doutos, daqueles mais cultos que conseguissem entender a mensagem dele. Porque para o jovem era uma mensagem direta. Inclusive, houve uma expressão muito bonita, criada pelos jovens e também no meio da Jornada Mundial da Juventude, chamada a Juventude do Papa. Isso foi criado com Bento XVI. Não só nessas jornadas mundial da juventude, mas aqui no Brasil a gente teve um grande exemplo disso também, que ele teve um encontro lá no estádio do Pacaembu com os jovens e conseguiu passar a sua mensagem muito bela. Com certeza, o Papa Bento XVI, ele tinha realmente, sabia como chegar ao coração do jovem, tanto pela doutrina, pela facilidade que ele tem de expressar belamente as suas palavras de maneira acessível, né, o conteúdo da fé, aquelas tantas coisas que ele nos ensinou, mas também porque ele é pastor. Nós não podemos deixar de lembrar disso. O Papa, ele é um pastor, ele é o pastor de todo o rebanho de Cristo, que é a igreja.
Então, o pastor ele deve seguir o exemplo de São Paulo, fazer-se tudo com todos. Nesse sentido, não podemos deixar de dizer que o Papa foi muito bem aceito no meio dos jovens. As 3 jornadas que ele participou em Colônia, em Sydney, na Austrália e também em Madrid, fez com que o Papa fosse muito querido pelos jovens. E foi ele que convocou a jornada aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Não esteve presente, porque o Papa Francisco já tinha sido eleito, mas foi uma maravilha essa jornada. Aliás, a ideia da jornada é uma coisa fantástica. João Paulo II foi muito feliz em criar esse evento e tomara que continue por muito tempo. Agora, na visita que o Papa Bento XVI fez ao Brasil, no ano de 2007, ele fez outras coisas muito importantes aqui para o nosso país. Bom, primeiro, ele canonizou o primeiro santo nascido mesmo aqui no Brasil, Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso Frei Galvão. Ele canonizou o Frei Galvão e, entre outras coisas, esse encontro com os jovens que ele teve, e também ele veio participar do CELAM, em Aparecida, o Encontro dos Bispos Latino-Americanos em Aparecida. Comenta um pouco para a gente essa passagem do Papa Bento XVI aqui no Brasil. Essa passagem do Papa aqui no Brasil foi muito edificante para todos nós, porque começamos a ver o Papa mais próximo. Muitos brasileiros, muitas pessoas, especialmente do âmbito eclesiástico, via o Papa como alguém longe, muitas vezes até aquele que não entendia a nossa realidade. E nós sabemos que não é assim. O Papa Bento XVI, ele citou João Paulo II falando que a América é o continente da esperança. Ele sabe que aqui, né, porque nós temos o maior número de católicos no mundo, o Brasil como país, mas também a América Latina, é um lugar onde ainda se pode viver o Evangelho e construir uma cultura moderna evangélica, né, que segue os princípios evangélicos. Então, ele colaborou, esteve muito presente, a agenda do Papa foi muito cheia, houve muitas quebras de protocolo quando ele estava em São Paulo, quando ele visitou Aparecida, e foi muito acessível a todos. E ele teve um episódio importante também, que ele visitou uma comunidade terapêutica, né, do Frei Hans, lá no Vale do Paraíba, e inclusive ajudou financeiramente também com isso. Também lembrando a importância desse tipo de atitude de um pontífice que certamente serve de exemplo para todos nós, né, padre? Agora, padre Fábio, de maneira geral, né, a gente já disse muitas vezes aqui que ele foi muito importante para a segunda metade do século XX na Igreja Católica, para o início do século XXI, foi um grande papa, tudo mais. Mas na opinião do senhor, né, em relação à teologia, que é o nosso programa no dia de hoje, a teologia do cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI. Qual foi o grande legado? Né, qual a grande herança que ele deixa no aspecto teológico para toda a Igreja? Como eu falei, Eric, o Papa, ele, como qualquer pessoa, ele vem crescendo ao longo de uma história, ao longo de uma vida. E ele dedicou praticamente toda a sua vida à docência, ao ensino, à carreira eclesiástica. E queria eu o maior contributo dele como cardeal, né, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e depois também como Papa, porque não é que ele inventou algo, senão que ele colheu daquele patrimônio que ele vinha cultivando ao longo de décadas. Foi, por exemplo, a sua colaboração como presidente da Comissão para a Elaboração do Novo Catecismo. Encarregado por João Paulo II, ele fez o Catecismo da Igreja Católica. Que foi publicado, se não me engano, em 1992, não é isso? Exatamente. Então ele teve grande influência também no Catecismo da Igreja Católica que a gente conhece nessa edição mais recente, não é isso? Não somente no Catecismo, senão também depois na elaboração do Compêndio do Catecismo, no ano que saiu 2005. E também teve uma nova edição do direito canônico nesse período também, não teve? Exatamente. O direito canônico, e tanto também como o catecismo, atendiam às exigências do Concílio Vaticano II. O Vaticano II queria, como eu falei, manifestar a fé de uma maneira mais acessível, e o catecismo vem justamente para cumprir essa função. E o direito canônico para atender essas exigências. O antigo código do ano 1917 já não estava tanto de acordo com o concílio. Vale lembrar que isso não se trata de matéria de fé, senão de questões legislativas da Igreja. Então, houve uma adaptação, e essa adaptação veio à tona, veio com a publicação do novo Código de Direito Canônico em 1983. Legal, a gente está já chegando para o fim do nosso programa. Só um comentário que eu queria fazer com o senhor. No ano de 2009 também, né, padre Fábio, aconteceu uma coisa interessante, que alguns anglicanos pediram, né,
relação, de novo, com a Igreja Católica, pediram que voltassem à comunhão com a Igreja Católica, e o Papa Bento XVI criou um ordinariato para, então, os anglicanos, né, que pudessem, então, voltar à comunhão com a Igreja Católica, respeitando alguns costumes dos anglicanos e tudo mais, mas não foi o único caso de conversão mesmo, seja de outras denominações cristãs, ou seja até de pagãos que se converteram ao catolicismo, ao cristianismo e ao catolicismo diretamente, por essa beleza do pensamento e da teologia dele. Certamente esse exemplo dos anglicanos, provavelmente a gente pode achar aí que teve influência dessa doutrina sólida, profunda, que acabou produzindo esses frutos também no meio dos anglicanos. O que o senhor acha disso? Com certeza. Eu acho que o Papa tentou de colocar em prática aquele lema do seu pontificado, construir o reino da unidade, na verdade, no amor. Então, ele foi um Papa da unidade, né? Quantos, não só anglicanos, senão também aqueles, às vezes, simpatizantes da teologia, da liturgia antiga, que depois, graças ao Papa, puderam se aproximar muito mais, né? Os que estavam cismáticos receberam também a licença de poder celebrar a liturgia antiga, e não só eles, senão também que agora é mais acessível com moto próprio para muito mais os padres, os fiéis que desejam participar, né? Então o Papa ele colocou em prática justamente esse lema de seu pontificado, construir o reino da unidade. Com os anglicanos ele criou esse ordinariato, quer dizer, ele encarregou uma comissão própria para este caso, né, para estudar e para manter as boas relações a fim de chegar a essa unidade. Esse comentário que o senhor fez agora há pouco sobre a liturgia, esse motu próprio é um documento que o Papa faz, motu próprio, de próprio punho, para legislar sobre algum aspecto da fé católica, e nesse caso diz respeito, inclusive, à autorização de celebrar no rito antigo, anterior à reforma litúrgica da década de 60, 70. Mas esse assunto de liturgia, padre, é muito rico, inclusive a gente vai continuar na semana que vem. Você não perde o nosso programa Eclésia da semana que vem, que a gente continua falando sobre Papa Bento XVI, diretamente sobre os aspectos relacionados à liturgia. A gente vai comentar bastante sobre isso. Agora, padre Fábio, já faz um ano que o Papa Bento XVI renunciou, está vivendo lá no Vaticano, como um monge mesmo, enclausurado. A gente não viu nenhum pronunciamento dele público depois da renúncia. A gente ouve algumas especulações de alguns jornalistas e de algumas pessoas que estão ali em volta do Papa Emérito Bento XVI. E, inclusive, nesse final de semana mesmo, veio ao público algumas pessoas dizendo assim, olha, pelos comentários, ele não se arrependeu da renúncia, provavelmente porque foi um caso difícil, pensado, e ele estava firme no seu propósito. Agora, na opinião do senhor, o senhor acha que a gente vai acabar ouvindo, em alguma oportunidade, mais um daqueles discursos, daquelas homilias do Papa Bento XVI? O que o senhor acha? Você acha que o Papa Francisco gostaria, por exemplo, de deixar ele vir a público e fazer um grande discurso? O que nós sabemos com certeza, Eric, é que o próprio Papa Emérito disse que ele continuaria a colaborar com a Igreja, com as suas orações, com seus escritos, e disso a gente pode esperar algo, mas é muito difícil saber se ele irá fazer alguma homilia, até porque o Papa Bento XVI ele é um Papa muito humilde. Aliás, não todos os Papas foram humildes, mas esse Papa, é uma característica dele a humildade, como o próprio Papa Francisco destacou, falando a um jornalista, você não sabe como esse homem é humilde, né? E é muito difícil, então, saber se ele virá se pronunciar depois a respeito de alguma coisa da nossa fé, através de um discurso, através de uma homilia. Realmente uma pena, a gente fica a lamentar, porque era muito bom escutar o Papa falar, né? Nós católicos, quando a gente diz que nós estamos com saudades de Bento XVI, não significa que nós não estamos contentes com o Papa Francisco. Nós estamos felicíssimos com o pontificado do Papa Francisco. Aliás, Papa Francisco, se o senhor estiver assistindo a gente aí do Vaticano, então a gente pede aqui humildemente, se houver uma brechinha aí, deixa o Papa Emérito Bento XVI dar uma palavrinha com a gente, que a gente vai gostar. Um abraço para o senhor. Ele deve estar assistindo a gente lá. Estou brincando, não pega no Vaticano. Agora, Padre Fábio, o senhor então... do Instituto Verbo Encarnado, está aí o contato da comunidade do Padre Fábio Vanderlei, Instituto Verbo Encarnado. Queria agradecer a presença do senhor nesse programa, o programa Eclésia está chegando ao fim. Além do Padre Fábio Vanderlei, tem um outro Padre Fábio conosco aqui nos bastidores, que é o Padre Fábio Cosme, que também é do Instituto Verbo Encarnado. Se você quiser mais informações, está aí o site, o telefone da comunidade religiosa
dos dois padres que aqui estão, que por coincidência têm o mesmo nome, chamam Fábio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi uma alegria ter o senhor conosco aqui nesse tema tão interessante que é falar sobre o nosso querido Papa Bento XVI. E eu queria que o senhor encerrasse o programa de hoje dando a bênção para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Obrigado a você, Eric. Obrigado a todos os irmãos telespectadores da Rede Século XXI. Uma alegria estar aqui com vocês. Deixo a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, esse então foi o programa Eclésia. Foi uma alegria estar com vocês nessa noite. Lembrando que na semana que vem a gente continua nesse tema relacionado ao Papa Bento XVI. Esse mês a gente está lembrando então 1 ano da renúncia do Papa Bento XVI. Na semana que vem a gente continua sobre o aspecto relacionado à liturgia, tá certo? E ainda tem um terceiro programa sobre o Papa Bento XVI. Continue acompanhando a nossa programação aqui da Rede Século XXI. A gente tem muita coisa boa aqui hoje ainda na nossa programação. Muito obrigado, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.